Olá, sou Mariana Paz, psicóloga infantil, e hoje nós vamos falar sobre responsabilidades na infância. É um tema que gera muitas dúvidas e preocupações, exatamente porque as famílias ficam sem saber o que já podem cobrar e exigir dos seus filhos. Então, será que eu já posso cobrar que ele se responsabilize por algumas coisas? E que coisas são essas? E aí nós temos dois cenários para a gente poder pensar em relação às famílias. O primeiro cenário são as famílias que têm tendência em exigir muito e cobrar muito das crianças. Então, eu sempre estou falando que eles precisam dar conta daquilo, que eles precisam se responsabilizar por aquilo, que eles precisam sempre fazer o melhor e cobro muito delas. Um outro cenário são famílias que têm uma tendência em sempre achar que eles são muito pequenininhos, que eles não precisam ainda dar conta daquilo, que eu posso fazer por eles. E a gente fica então nesses dois extremos, né? Ou a gente cobra muito, ou a gente não cobra quase nada. E aí nós vamos então pensar hoje sobre um equilíbrio em relação a isso. A primeira coisa que podemos pensar a respeito disso é que há uma diferença entre se comportar responsavelmente e sentir-se responsável por alguma coisa. Quando nós falamos de apresentar um comportamento responsável, a gente está dizendo que é aquela criança que cumpre todas as suas obrigações, faz tudo no prazo, entrega todos os deveres, tira nota boa na escola. Em relação a desempenho, ela está sempre muito bem. Só que ela faz isso muito em função das consequências promovidas pela família. Então, eu estou sempre fazendo tudo direitinho, porque senão eu vou perder algo que eu gosto muito. Eu vou perder o direito ao videogame, ou eu vou perder aquele passeio no final de semana, né? Ou então a minha mãe vai me botar de castigo. É a criança, então, que se comporta responsavelmente, mas facilmente, se a gente retirar essas consequências, ela não apresentará mais esse comportamento. É diferente do sentir-se responsável. Então, a criança pode sentir que ela é responsável pelas suas próprias coisas. Eu não faço o dever só porque senão eu vou perder o videogame no final de semana. Eu faço o dever porque eu sei que essa é uma responsabilidade minha e que se eu não conseguir fazer, eu vou ter que assumir as responsabilidades e as consequências naturais desse comportamento. A professora então vai falar comigo, eu não vou conseguir aprender o assunto, eu não vou tirar uma nota razoável, eu não vou conseguir fazer uma boa prova. Então, são essas consequências naturais que atuam quando a gente está falando do sentir-se responsável por alguma coisa. E o que nós observamos é que grande parte das famílias estão sempre associando uma consequência que eles mesmos promovem com relação ao comportamento responsável. E a gente, então, impede que as consequências naturais da responsabilidade atuem e que a gente possa, então, desenvolver sentimentos responsáveis. Se quisermos desenvolver sentimentos de responsabilidade nas nossas crianças, precisamos permitir que elas assumam as responsabilidades que elas já podem, que elas já dão conta, e ao mesmo tempo cobrar isso e também reconhecer, apresentar comportamentos reforçadores em relação a isso. Então, ao mesmo tempo que eu exijo, cobro que eles façam aquilo que eles precisam fazer, eu também reconheço, eu também valorizo quando eles conseguem. Então, a associação entre essas duas maneiras de se relacionar e de lidar com esses comportamentos dos filhos é que vão promover um sentimento de responsabilidade neles, que é o que nós queremos. Queremos filhos que sejam responsáveis e que possam dar conta e também possam assumir as consequências dos próprios comportamentos, qualquer que seja a escolha que eles irão fazer. Um outro ponto interessante sobre responsabilidade na infância é que existem dois tipos de responsabilidade: a responsabilidade social e a responsabilidade pessoal. Quando nós falamos sobre responsabilidade social, estamos dizendo que há uma responsabilidade no sentido de eu seguir regras sociais.
estar me comportando de acordo com o que é exigido socialmente. Quando nós começamos a cobrar dos nossos filhos que eles se comportem de acordo com essas exigências sociais, nós estamos dizendo para eles que eles não podem fazer isso, não se deve falar assim com as pessoas. Toda vez que você chegar em um lugar, você precisa cumprimentar todo mundo, né? Dá boa tarde, dá bom dia, não pode fazer determinados comentários. Então, nós estamos falando sobre uma responsabilidade que é social. Quando falamos sobre responsabilidade pessoal, estamos dizendo sobre saber se comportar com as pessoas. Então, assumir as responsabilidades das suas ações e escolhas frente aos seus amigos, aos coleguinhas da escola, às atitudes com a professora. Então, nós estamos falando desse lidar com as próprias situações da sua vida e não necessariamente a respeito do social. O problema é quando exigimos que os nossos filhos se comportem responsavelmente de maneira social antes que eles adquiram a habilidade de se comportar responsavelmente de maneira pessoal. Porque simplesmente eles não estão preparados para isso. Então precisamos primeiro permitir que eles desenvolvam responsabilidades pessoais de dar conta das suas próprias coisas. Então que ele possa, por exemplo, assumir a responsabilidade da arrumação do seu quarto, da arrumação da sua cama, dos horários de fazer as tarefas da escola, de anotar na agenda o dia da prova e se programar para estudar para isso. Então, a partir do momento que eles dão conta dessas responsabilidades pessoais, eles podem estar muito mais preparados para assumir responsabilidades sociais. Então, precisa ser uma coisa primeiro e outra coisa depois. Vejo muitas famílias fazendo assim: ele já tem 15 anos e não faz nada em casa. Aí eu sempre peço para eles olharem para a história. Será que eu fiz algo para que ele pudesse desenvolver uma responsabilidade pessoal sobre muitas coisas da vida dele? Quando não construímos uma história que favoreça o desenvolvimento dessas responsabilidades nos filhos, como podemos cobrar isso deles depois? Desenvolver sentimentos de responsabilidade nos filhos significa torná-los mais independentes para a vida, para as próprias escolhas, para as suas relações daqui para frente. É uma preparação desses filhos para uma autonomia e uma independência de vida. E podemos pensar em independência desde muito pequenos. Independência de acordo com a idade e de acordo com o que eles são capazes de assumir naquele momento das suas vidas. Quando a gente tem uma criança que tem uma autonomia maior e uma independência maior, nós também podemos observar que há uma grande chance dessas birras diminuírem, desses comportamentos mais difíceis diminuírem, porque eles se sentem mais seguros e mais tranquilos nas suas escolhas. Sentimentos de responsabilidade são uma conquista para as nossas crianças e um desafio para nós pais. Vamos ajudar os nossos filhos nessa caminhada em direção a uma responsabilidade, autonomia e independência. Um beijo, tchau, tchau.